Antes de iniciarmos, já se inscreva no canal, deixe seu like, comente e compartilhe nossos vídeos. Assim você ajuda o nosso canal a continuar crescendo e chegando a cada dia mais longe. Tenham bons sustos. Meu nome é Jonas e faz 15 anos que eu rodo por essa cidade com o meu táxi. Já vi de tudo um pouco. Briga de casal, gente bêbada cantando, até já ajudei em trabalho de parto no banco de trás. Mas nada, em todos esses anos, me preparou para aquela noite de terça-feira. O movimento estava fraco. A garoa fina e gelada caía sem parar, deixando as ruas com aquele brilho melancólico. Era quase 2 da manhã e eu já estava pensando em encerrar o expediente. Parei num ponto perto do centro histórico de Curitiba, ali na Praça Tiradentes, mais por costume do que por esperança. O rádio do carro tocava uma música antiga e a solidão da madrugada já começava a pesar. Foi quando eu a vi. Ela apareceu do nada, como se tivesse brotado da névoa. Uma senhora de idade, bem magrinha, com um xale escuro cobrindo a cabeça e os ombros. Ela não acenou, só ficou parada na calçada, me encarando com uns olhos que pareciam fundos demais. Senti um arrepio estranho, mas ignorei. A gente não pode escolher cliente. Abri a porta do passageiro e ela entrou em silêncio. O ar dentro do carro ficou pesado, gelado, e um cheiro esquisito, uma mistura de mofo com flores velhas, tomou conta de tudo. "Boa noite, senhora. Para onde vamos?" perguntei, tentando ser cordial. A voz dela era um sussurro arrastado, que parecia vir de muito longe. "Para o cemitério municipal, no bairro São Francisco." Engoli em seco. Corrida para cemitério de madrugada já não é bom sinal. Mas a gente leva. Fazer o quê? É trabalho. "Certo", respondi e dei a partida. O caminho foi todo em silêncio. Um silêncio que pesava. Pelo retrovisor, eu via apenas a silhueta dela, imóvel. A chuva começou a apertar e os limpadores de para-brisa mal davam conta. As ruas do centro histórico, com seus casarões antigos e paralelepípedes, ficavam ainda mais sombrias debaixo do temporal. Quando estávamos subindo a Rua do Rosário, o rádio começou a falhar. Primeiro, a música foi substituída por um chiado, depois por estática pura. Dei um tapa no aparelho, mas nada. O silêncio voltou, ainda mais denso que antes. "Falta muito, meu filho." A voz dela soou de repente, me dando um susto que me fez pular no banco. "Estamos quase chegando", respondi, com o coração acelerado. Notei que as mãos dela, que repousavam no colo, eram quase esqueléticas, de uma palidez que não parecia humana. E as unhas eram longas e amareladas. Um calafrio percorreu minha espinha. Tentei focar na estrada, nas luzes dos postes que cortavam a escuridão, em qualquer coisa que não fosse a presença atrás de mim. Finalmente, avistei os muros altos e os portões de ferro do cemitério. Era um lugar imponente e assustador, ainda mais naquela hora da noite. Parei o carro em frente ao portão principal, que, para minha surpresa, estava entreaberto. "Chegamos, senhora! O valor da corrida deu..." Fui interrompido por um barulho seco, como o de algo caindo no assoalho do carro. Olhei para baixo e vi uma moeda antiga, de réis, toda oxidada. "Pode ficar com o troco", ela sussurrou, a voz ainda mais fraca. E quando me virei para o banco de trás para dizer algo, meu sangue gelou. Não havia ninguém. A porta não tinha sido aberta. O banco estava vazio, mas ainda conservava um frio anormal, e o cheiro de mofo e flores mortas estava mais forte do que nunca. No lugar onde ela estava sentada, havia uma pequena poça de água suja, como se a chuva a tivesse atravessado. Fiquei paralisado, olhando para o banco vazio, para a moeda no chão. Meu cérebro se recusava a entender.
Com as mãos tremendo, olhei para o portão do cemitério. A fresta se abriu um pouco mais, rangendo. E por um segundo, juro que vi a silhueta dela, o xale escuro, deslizando entre os túmulos e desaparecendo na escuridão. Não pensei duas vezes, engatei a ré, cantei pneu e saí dali o mais rápido que pude, sem nem olhar para trás. Dirigi sem rumo pela cidade, com o coração na boca e o suor escorrendo pela testa. Só parei quando o sol começou a raiar e a cidade a acordar. No dia seguinte, juntei coragem e contei a história para um colega, um taxista velho de guerra. Ele me ouviu com atenção e, quando terminei, seu rosto estava pálido. Ele disse que há anos se conta a história de uma senhora que morreu esperando o filho voltar da guerra, enterrada no municipal. De vez em quando, em noites de chuva, dizem que ela pega um táxi para voltar para o seu lugar de descanso. Nunca mais trabalhei até tarde da noite. E toda vez que passo perto do cemitério São Francisco, mesmo durante o dia, eu acelero e desvio o olhar. Aquela moeda, joguei no rio no mesmo dia. Não quero nada que me ligue àquela noite, àquele cheiro, àqueles olhos fundos. Às vezes, quando a garoa cai fina e a noite fica silenciosa, consigo ouvir aquele sussurro arrastado no meu carro. E sei que nunca mais esquecerei a minha última corrida da noite. Meu nome é Roberto e eu rodo há 20 anos pelas ladeiras de Ouro Preto. Gosto do meu trabalho, da conversa fiada com turista, do desafio de manobrar nessas ruas apertadas. Conheço cada pedra, cada beco, cada igreja. Achava que conhecia também todos os tipos de gente que essa cidade histórica atrai. Estava enganado. Era uma noite de inverno, fria como só aqui na Serra consegue ser. A neblina descia densa, engolindo os casarões e as luzes amareladas dos postes, dando à cidade aquele ar de coisa antiga, de fantasma. O movimento era zero. Eu já estava prestes a voltar para casa quando um homem me fez sinal perto da Praça Tiradentes. Ele era elegante, usava um sobretudo escuro, sapatos bem engraxados e um chapéu que escondia parte do seu rosto. Parecia um desses professores de universidade, talvez um historiador. Entrou no carro e sentou-se no banco de trás, sem dizer uma palavra. "Boa noite, meu senhor. O destino?" Perguntei, ajustando o espelho retrovisor. Ele demorou a responder. A voz dele, quando veio, era grave e polida, mas tinha um tom estranho, quase metálico. "Apenas dirija, por favor. Eu lhe indicarei o caminho. Quero apenas passear pelas ruas históricas." Pedido estranho para aquela hora, mas o cliente paga, a gente obedece. Comecei a rodar devagar, passando pela rua direita, subindo em direção à igreja de São Francisco de Assis. O silêncio dentro do carro era total. Só se ouvia o motor e o som dos pneus no calçamento úmido. Foi então que notei a primeira coisa esquisita. Olhei pelo retrovisor para ver se ele queria indicar algum caminho, e meu sangue congelou por um instante. O rosto que me encarava de volta no espelho não era o meu. Era o rosto do passageiro. Pálido, com olhos escuros e intensos. Ele me olhava fixamente pelo espelho, mesmo que o homem no banco de trás estivesse com a cabeça virada para a janela, observando as casas. Pisquei forte, balancei a cabeça. Olhei de novo. Era o meu rosto de volta, cansado e assustado. Coisa da minha cabeça, pensei. Sono, cansaço. "Vire aqui", ele disse, a voz cortando meus pensamentos. Ele me guiou por um labirinto de ruas estreitas e escuras, lugares que nem os moradores costumam passar de noite. A neblina ficava mais e mais espessa. "Pode parar o carro em frente àquela casa ali", ele instruiu, apontando para um casarão antigo e mal conservado, com as janelas tapadas por tábuas. Parei o carro. O taxímetro marcava um valor que eu nem me dei ao trabalho de olhar.
Meu corpo todo estava em alerta. "O senhor vai descer aqui?" Perguntei a voz um pouco trêmula. "Ainda não", ele respondeu. "Olhe para o seu espelho, por favor. O retrovisor." Uma ordem bizarra. Hesitante, levantei os olhos. De novo, não era eu. Era ele. Mas dessa vez o rosto no espelho sorriu, um sorriso largo que não combinava com o homem sério sentado atrás de mim. Enquanto o reflexo sorria, o homem no banco de trás continuava imóvel, olhando para frente. Que é isso?" Gaguejei. A voz dele agora parecia vir de 2 lugares ao mesmo tempo, do banco de trás e de dentro da minha cabeça. Toda a cidade antiga tem suas relíquias, suas memórias presas em objetos, em espelhos, por exemplo. Eu sou uma delas, e estou cansado de ficar apenas no reflexo. O rosto no espelho começou a mudar. A pele ficou mais translúcida, os olhos mais fundos. Era como se ele estivesse se desfazendo, se tornando parte do vidro. Ao mesmo tempo, senti uma pressão no banco de trás, como se o passageiro estivesse crescendo, se tornando mais sólido. O meu reflexo no espelho começou a gritar, um grito silencioso, desesperado. Era eu, mas não era eu. Era uma versão de mim apavorada, presa. Eu queria desviar o olhar, mas não conseguia. Estava hipnotizado. "Obrigado pela carona, Roberto", disse a voz, agora soando exatamente como a minha. "A partir de agora, eu assumo o volante." Num piscar de olhos, tudo voltou ao normal. Olhei para o retrovisor e meu próprio rosto, suado e pálido, me encarou de volta. Olhei para o banco de trás. Vazio. A porta não se abriu, não ouvi um som sequer. Ele simplesmente sumiu. E no banco ficou apenas um chapéu antigo. Voltei para casa tremendo, sem nem cobrar a corrida imaginária. Desde aquela noite algo está diferente. Às vezes, quando me olho em qualquer superfície refletora, um espelho, a vitrine de uma loja, até a tela escura do celular, eu tenho a sensação de que não estou sozinho. Sinto um outro olhar vindo de dentro do reflexo. Um olhar côlido, polido e antigo. E o pior de tudo, às vezes, quando eu sorrio, o meu reflexo não sorri de volta. Ele apenas me observa, com uma paciência assustadora, como se estivesse esperando a próxima oportunidade de assumir o volante para sempre. Meu nome é Gilmar e eu sou taxista em Salvador há mais tempo do que tenho cabelo na cabeça. Já rodei por cada canto dessa cidade, do Farol da Barra ao miolo do Nordeste de Amaralina. Conheço o trânsito, conheço os atalhos e achava que conhecia as figuras da noite. Mas tem noite que a cidade te mostra um lado que você não sabia que existia. Era uma terça-feira de mormaço, o ar pesado e salgado colando a camisa no corpo. O movimento estava fraco, só turista perdido e gente voltando tarde do trabalho. Eu estava perto do Rio Vermelho, pensando em comer um acarajé antes de encerrar a noite, quando ela apareceu na calçada. Não era uma mulher comum, era uma figura, alta, vestida de branco da cabeça aos pés, com os colares de contas que brilhavam sob a luz do poste. O rosto dela era lindo, mas tinha uma dureza, uma coisa antiga que não combinava com a idade que aparentava. Ela não acenou, só ergueu a mão com uma elegância que me fez parar na hora. "Boa noite, meu rei", eu disse no costume. "Para onde vamos?" Ela entrou no banco de trás e o carro se encheu com um perfume forte de alfazela. Um cheiro bom, mas forte demais, que chegava a sufocar. "Boa noite." A voz dela era suave,
mas tinha um eco, como se viesse de dentro de um poço. Eu não tenho um destino final. Tenho 3 paradas a fazer, e lhe pagarei bem por isso. Ela me estendeu uma nota de R$ 200, novinha. Meus olhos cresceram. Por aquele valor, eu a levaria até a lua. Às suas ordens, minha senhora. Primeiro, vamos ao dique do Tororó. Ela instruiu. Estranhei, mas fui. Chegando lá, as estátuas dos orixás flutuando na água escura pareciam vivas naquela noite. As luzes da Arena Fonte Nova refletiam no lago. Pare aqui, por favor, de frente para eles. Ela pediu. Eu parei. Ela não desceu. Apenas fechou os olhos e ficou em silêncio por uns 2 ou 3 minutos. Dentro do carro, o cheiro de alfazema deu lugar a um cheiro forte de água doce, de lótus, de rio. O ar ficou tão úmido que os vidros começaram a embaçar por dentro. Eu juro por tudo que é mais sagrado que comecei a ouvir, bem baixinho, um som de atabaque, um toque de candomblé vindo de lugar nenhum. Podemos ir, ela disse, de repente me tirando do transe. O cheiro e o som sumiram no mesmo instante. Qual a próxima parada? Perguntei, tentando disfarçar o nervosismo. Para o Pelourinho. Pare no largo, em frente à escadaria da Igreja do Paço. O coração já começou a bater mais forte. O Pelourinho de noite é lindo, mas também é pesado. A gente que é daqui sente a energia, sente o peso da história, do sangue e do sofrimento que aquele chão viu. Subi as ladeiras de paralelepípedo e parei onde ela mandou. A mesma coisa. Ela fechou os olhos, em silêncio. Mas dessa vez o cheiro que invadiu o carro foi outro. Um cheiro metálico, de ferro, misturado com um odor adocicado e rançoso, que me lembrou ferrugem e sangue seco. Comecei a suar frio. Os vidros embaçaram de novo, mas dessa vez parecia que figuras se contorciam no vapor. E o som não era mais de atabaque. Eram lamentos, sussurros de dor e o barulho inconfundível de correntes se arrastando no chão de pedra. Olhei pelo retrovisor. O rosto dela estava transformado. Parecia uma máscara de pedra. Os olhos fechados com força, a boca contraída numa linha dura. Aquilo não era uma mulher, era outra coisa. Chega, vamos embora, eu disse, quase gritando. Os olhos dela se abriram. Eram 2 buracos negros. Ainda falta uma parada, ela disse, a voz agora sem suavidade nenhuma. Era um comando. Vamos ao cemitério do Campo Santo. Meu corpo inteiro arrepiou. Eu queria mandar ela descer, sair correndo, mas eu não conseguia. Era como se o meu corpo não me obedecesse mais. Dirigi em silêncio, tremendo, passando pelo Vale do Canela. O rádio, que tocava um axé antigo, começou a falhar até morrer numa estática chiada. Parei em frente ao portão principal do cemitério. O lugar era uma mancha de escuridão e cruzes na noite. É aqui, ela disse. O cheiro foi o pior de todos. Um cheiro de terra molhada, de flores podres, de cera de vela derretida e doença. O cheiro da morte. Ela se inclinou para a frente e eu me encolhi no banco. Senti o hálito frio dela na minha nuca. O pagamento está feito. A encruzilhada foi aberta. A dívida foi transferida. Ela sussurrou no meu ouvido. Antes que eu pudesse reagir, ela abriu a porta e desceu. Eu não esperei para ver mais nada. Pisei fundo no acelerador, cantando pneu, e só parei quando cheguei na porta de casa, com o sol quase raiando. A nota de R$ 200 ainda estava no banco do passageiro. Mas não era mais uma nota. Era um pedaço de pano branco, amarelado e velho, amarrado com um fio de conta preto e vermelho, e cheirava a terra de cemitério.
Joguei aquilo fora, mas não adiantou. Desde aquela noite, algo anda comigo. Às vezes, do nada, sinto aquele cheiro de alfazema dentro do carro. Outras vezes, é o cheiro de ferro. E nas piores noites, o cheiro de podridão. De vez em quando estou sozinho na madrugada, ouço o som de atabaques ou o arrastar de correntes pelo rádio mudo. Não sei que dívida era aquela, e nem para quem ela foi transferida. Só sei que naquela noite eu não fiz uma corrida. Eu fui a última parada. E agora eu carrego os passageiros dela comigo. Meu nome é Valdir. Rodo de táxi nessa selva de pedra há mais de 30 anos. Já vi de tudo. Briga de casal, gente bêbada cantando ópera, até um parto no banco de trás, ali perto do Hospital das Clínicas. A gente aprende a não se espantar com mais nada. Pelo menos, era o que eu pensava. Isso aconteceu numa terça-feira chuvosa de inverno, daquelas que a garoa fina e gelada parece que entra na alma. Era tarde, passava das 2 da manhã. O movimento estava fraco e eu já pensava em recolher o carro e ir para casa. Estava parado num ponto perto do cemitério da Consolação, esperando um último passageiro para fazer a féria. Foi quando eu a vi. Ela apareceu do nada, parada na calçada, sob a luz amarelada e fraca de um poste. Não a vi chegar. No momento a rua estava vazia, no outro ela estava lá. Uma senhora. Magra, com um vestido escuro, meio antiquado e um chale cobrindo os cabelos grisalhos. Ela não acenou, só ficou parada, olhando na minha direção. Senti um arrepio, mas ignorei. Coisa do cansaço, do frio. Liguei o carro e parei ao lado dela. A porta de trás se abriu com um rangido e ela entrou. "Boa noite", eu disse, olhando pelo retrovisor. Ela não respondeu, apenas me estendeu um papel amarelado com um endereço anotado numa caligrafia tremida. Era uma rua que eu não conhecia, no bairro da Liberdade, mas numa parte mais antiga, esquecida. Joguei no GPS, que demorou a encontrar. Assim que ela entrou, o carro gelou. Não era o frio da rua, era diferente. Um frio úmido, que parecia ver de dentro dela. E um cheiro estranho de terra molhada e flores velhas, como flores de velório. Dei a partida. O silêncio dentro do carro era pesado, quebrado apenas pelo barulho do limpador de para-brisa e pelo motor do meu velho Siena. Tentei puxar assunto, como a gente sempre faz. "Noite chuvosa, hein, minha senhora? Ruim para andar na rua." Silêncio. Olhei pelo retrovisor. Ela estava imóvel, os olhos escuros e fundos fixos na janela, observando as luzes da cidade passarem como borrões. O rosto dela era pálido, de uma palidez quase translúcida. As mãos, finas e ossudas, repousavam no colo. Comecei a ficar incomodado de verdade. O GPS me mandava por umas ruas cada vez mais estreitas e escuras, ruas de paralelepípedo, com casarões antigos e abandonados. A essa altura, não se via uma alma viva. A sensação de estar sendo observado era forte, e o frio dentro do carro só aumentava. O rádio, que tocava uma música baixa, começou a falhar, chiando até ficar mudo. Finalmente, o GPS anunciou: "Você chegou ao seu destino." Parei o carro. O lugar era de arrepiar. Um casarão antigo, caindo aos pedaços. As janelas eram buracos negros. A pintura descascada revelava os tijolos por baixo, e o portão de ferro estava retorcido pela ferrugem. O jardim era um emaranhado de mato alto. Não havia uma luz acesa. "Chegamos, senhora." Deu R$ 42,50. Ela se mexeu pela primeira vez, lentamente. Abriu uma bolsinha de fecho metálico e tirou de lá umas notas antigas, amassadas. O toque do dinheiro na minha mão foi como tocar em gelo.
Obrigado, meu filho, ela disse. A voz era um sussurro fraco, arrastado, como folhas secas se roçando no chão. Fazia tempo que ninguém me trazia até em casa. Ela abriu a porta e desceu. Fiquei olhando pelo retrovisor, esperando ela entrar no portão por segurança. Ela caminhou devagar pela calçada, o chale balançando com o vento, mas ela não foi para o portão da casa. Ela foi em direção ao muro alto do terreno ao lado, um muro antigo, coberto de limo, e atravessou. Eu não estou brincando. Ela não pulou, não abriu uma passagem, ela simplesmente andou e atravessou o muro, como se fosse fumaça. Desapareceu do outro lado. Fiquei paralisado. O coração parecia uma britadeira no meu peito. Minha primeira reação foi pisar fundo e sair cantando o pneu daquela rua maldita. Só parei alguns quarteirões depois, debaixo de um poste, tremendo dos pés à cabeça. Tentei me convencer de que estava vendo coisas, que o cansaço tinha me pregado uma peça. Foi quando olhei para o banco do passageiro. A marca do corpo dela ainda estava lá, o assento molhado, e o cheiro de flores e terra mais forte do que nunca. Voltei para casa naquela noite e não consegui dormir. No dia seguinte, movido por uma curiosidade doentia, voltei àquela rua. A luz do dia tornava tudo menos assustador, mas o casarão continuava lá, em ruínas. E o terreno ao lado, aquele do muro que ela atravessou, era um pequeno cemitério de família abandonado há mais de um século, espremidinho entre as construções. Nunca mais trabalhei de madrugada. E até hoje, quando uma garoa fina começa a cair e as ruas ficam vazias, eu sinto aquele frio na espinha e o cheiro de flores mortas, porque eu sei que tem passageiros por aí que não querem só uma corrida. Eles querem que você os leve de volta para o único lugar a que eles ainda pertencem. O pessoal acha que a gente, taxista, tem medo de assalto. E a gente tem, claro. Mas o medo que eu carrego não é de bandido. Bandido a gente até entende a lógica. O que eu carrego comigo é um medo diferente. Um medo que não tem lógica nenhuma. Meu nome é Almir. Há uns 5 anos eu era um cara cético. Fantasma, assombração, pra mim era tudo história pra boi dormir ou coisa de gente com a cabeça ruim. Eu rodava a noite toda, pegava todo tipo de gente e a única coisa que me assustava era a conta para pagar no fim do mês. Foi numa noite de verão, quente, abafada, daquelas que o asfalto parece que respira o calor do dia. Eu estava no ponto do aeroporto de Congonhas. Por volta de 1 da manhã, entrou no meu carro um rapaz. Jovem, uns 25 anos no máximo. Ele era estranho, pálido, com olheiras fundas que pareciam 2 buracos no rosto. Vestia um terno que parecia grande demais para ele. "Boa noite, para onde vamos?" Perguntei no meu automático de sempre. Ele me olhou pelo espelho retrovisor. Os olhos dele eram vazios, pareciam não focar em nada. "Apenas dirija", ele disse com uma voz baixa e cansada. "Para o centro, eu lhe digo onde parar." Achei estranho, mas quem sou eu para discutir? Taxímetro rodando em bandeira 2 é música para os meus ouvidos. Segui pela 23 de maio. O silêncio dentro do carro era total. Liguei o rádio baixinho numa estação de MPB para quebrar o gelo. "Não", ele disse, seco. "Desligue, por favor." Desliguei. O silêncio voltou, mais pesado ainda. Eu olhava pelo retrovisor de vez em quando. Ele ficava imóvel, olhando a cidade passar, mas sem ver de verdade. Parecia um boneco de cera. Rodamos por quase 1 hora. Passamos pelo centro, fomos em direção à Zona Leste, por bairros industriais e ruas desertas. A corrida já estava dando uma grama alta. "Senhor, tem certeza do destino?" Perguntei, já meio tenso. "Pare aqui", ele ordenou de repente. Estávamos numa rua sem saída, ladeada por galpões abandonados e muros pichados. Um breu total. Senti o suor frio escorrer pela minha nuca.
É aqui mesmo? Não tem nada aqui. É aqui. Ele tirou do bolso um bolo de notas, me pagou o valor exato, sem nem olhar para o taxímetro. Quando me entregou o dinheiro, a mão dele roçou na minha. Era fria como mármore. Ele abriu a porta e, antes de sair, olhou para mim. Pela primeira vez vi uma emoção naquele rosto. Alívio. Um alívio desesperado. Obrigado, ele sussurrou. E sumiu na escuridão. Arranquei com o carro, aliviado por me livrar daquela presença bizarra. Só no dia seguinte, quando fui aspirar o carro, que o encontrei. Enfiado entre o assento e o encosto do banco de trás, estava um livrinho infantil. Capa dura, bem antigo. A ilustração mostrava um grilo sorridente tocando um violino. O título era A Canção de Ninar do Pequeno Grilo. Achei que o rapaz tinha esquecido. Guardei no porta-luvas, pensando em entregar nos achados e perdidos na próxima vez que passasse pelo aeroporto. Foi aí que as coisas começaram. Na primeira noite, do nada, comecei a ouvir um zumbido baixo dentro do carro, um cricrilar como de um grilo. Achei que era algum bicho que tinha entrado. Procurei e não achei nada. Na noite seguinte, a mesma coisa, só que mais nítido. E às vezes, misturado ao cricrilar, eu ouvia uma melodia bem baixinha, uma musiquinha de ninar. Eu parava o carro, desligava o motor, o som parava. Assim que eu voltava a dirigir, ele recomeçava. A coisa piorou. Passageiros começaram a reclamar do frio no banco de trás, mesmo com o ar desligado e um calor de 30 graus na rua. Uma moça uma vez me perguntou assustada quem estava cantarolando, achando que era o rádio, mas o rádio estava desligado. O medo começou a me pegar de jeito. Lembrei do livro. Parei o carro, peguei o livrinho no porta-luvas. Estava gelado ao toque. Abri. As páginas tinham ilustrações coloridas e a letra da canção de ninar. Na última página, escrita à mão com uma letra infantil, tinha uma frase. Agora ele canta para você. Meu sangue virou gelo. Ali, parado no acostamento da Marginal Pinheiros, eu joguei aquele livro pela janela com toda a minha força. Vi ele cair no mato e acelerei prezando para aquilo acabar. Naquela noite, o som parou. Senti um alívio imenso. No dia seguinte, quando abri a porta do carro para começar a trabalhar, ele estava lá, em cima do banco do passageiro. O mesmo livrinho, intacto. A partir daí, minha vida virou um inferno. O cricrilar e a canção de ninar não paravam mais. Eu ouvia mesmo fora do carro, dentro da minha casa. Acordava de madrugada com a melodia no meu ouvido, como se alguém estivesse cantando ao lado da minha cama. Eu não dormia, não comia, emagreci. Meus colegas de ponto diziam que eu estava com cara de louco. Tentei de tudo. Tentei queimar o livro. Ele não pegava fogo. Só soltava uma fumaça preta com cheiro de enxofre. Tentei rasgá-lo, mas as páginas eram duras como aço. Tentei jogar num rio, e no dia seguinte ele estava no meu carro, seco. Eu estava desesperado, no meu limite. Foi quando eu me lembrei do rosto do rapaz, do alívio desesperado que ele sentiu ao sair do meu carro. E eu entendi. Ele não era o dono do mal. Ele era a vítima anterior. Ele não me pagou por uma corrida. Ele me pagou para que eu ficasse com aquilo no lugar dele. Com o coração pesado de culpa, eu tomei uma decisão terrível. Numa noite, fiz o que ele fez. Esperei um passageiro, um homem de negócios que parecia exausto vindo de uma longa viagem. Deixei o livrinho de propósito, meio à mostra, no banco de trás. Ele viu. Ah, alguém esqueceu um livro, disse ele, pegando o objeto. Pois é, pode ficar se quiser. Deve ser do filho de algum passageiro. Ele sorriu, agradeceu e guardou o livro na maleta. Quando o deixei em seu destino, ele me desejou boa noite, e eu, pela primeira vez em semanas, não ouvi nada. O silêncio. Bendito, terrível silêncio. Desde então, nunca mais tive problemas. Mas a paz não veio. Todas as noites, quando pego um passageiro, eu olho para o rosto dele e me pergunto:
O que será que aquele homem está ouvindo agora? A culpa me corrói. Eu não me livrei da assombração. Eu só passei ela para frente. E agora, o fantasma que me assombra é a minha própria consciência.